Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou comentar uma questão da FCC sobre o emprego do acento grave e colocação pronominal. Esses dois assuntos na mesma questão. Lembrando que esta é a série Questões Comentadas aqui do canal e este é o episódio 4. Se você ainda não assistiu às questões anteriores, eu sugiro fortemente que você assista a todas elas, porque com certeza você vai ter muitas dicas e muitos macetes para você utilizar na hora da sua prova. Então vamos à questão comentada, a questão número 4, como eu falei anteriormente, com foco na Fundação Carlos Chagas. E eu recomendo que, se você for fazer o concurso do TRE São Paulo, preste bastante atenção a este vídeo, porque com certeza as dicas que eu vou te dar aqui vão te ajudar na hora da sua prova. O comando da questão fala o seguinte: no que se refere ao emprego do acento indicativo de crase e a colocação do pronome, ou seja, colocação pronominal, a alternativa que completa corretamente a frase "O palestrante deu um conselho" é. Então aqui, se você não entendeu muito bem esse comando, o que você vai buscar? O que você vai analisar? A norma culta, focando no emprego do acento indicativo de crase e na colocação pronominal. E esses dois elementos devem completar corretamente esta frase, exemplo que a Fundação Carlos Chagas colocou para você. O palestrante deu um conselho. E a minha dica hoje para você é a seguinte: você precisa ter uma estratégia para resolver as questões. Você não pode simplesmente ler a questão e ficar por aí sem saber como vai resolver. Qual é a melhor estratégia que você vai utilizar para resolver essa questão e qualquer outra questão de língua portuguesa da Fundação Carlos Chagas. Neste contexto, para esta questão, eu recomendo fortemente que você utilize a estratégia da análise. O que é isso? Você simplesmente vai analisar o elemento principal da frase exemplo para depois você saber exatamente o que você vai procurar nas alternativas. Essa é uma forma bem eficiente para você resolver essa questão. E qual é o elemento principal na frase exemplo? Veja que a banca pede o acento indicativo de crase, a correção referente ao acento indicativo de crase e a colocação pronominal. Acento indicativo de crase está diretamente relacionado à regência. Isso aqui é muito importante você saber. Acento indicativo de crase está diretamente relacionado à regência, tanto verbal quanto nominal. E é por isso que neste contexto, na frase exemplo, o verbo dar é o elemento mais importante. Então, qual é a regência? Qual é a transitividade do verbo dar nesse contexto? Quem dá alguma coisa a alguém. Ele aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Lembrando o seguinte, também uma outra dica: a transitividade verbal deve ser analisada de acordo com o contexto. Se você está errando questões sobre esse assunto, provavelmente é porque você não está analisando a transitividade de acordo com o contexto. E isso é muito importante. Não adianta decorar transitividade do verbo, porque ela pode sim mudar de acordo com o contexto. Então, nesse contexto, o verbo dar é transitivo direto e indireto. Deu o quê? Um conselho. É o objeto direto a alguém, objeto indireto. Então, o que isso significa para o emprego do acento grave? Significa que o verbo dar pede uma preposição. Preposição a. Essa preposição, para ver o acento indicativo de crase, ela deve se unir a um outro elemento igual ao elemento a. Pode ser um artigo definido feminino, pode ser o a inicial do pronome demonstrativo aquele e também pode ser o azinho do a qual. Essa é a regra geral. Com esse resumo da teoria, a gente pode partir para a segunda etapa. Lembrando que aqui eu estou focando primeiro no acento indicativo de crase, porque é o caminho mais prático e mais simples para você
resolver essa questão. Então, o que você vai fazer depois disso? Você vai analisar o elemento posterior ao acento grave. Veja que aqui eu tenho o pronome alguns. Ele é um pronome indefinido. Regra proibitiva do emprego do acento grave. Você não vai colocar crase diante de pronome indefinido. Somente com essa informação eu consigo eliminar a letra A. Veja a letra B de bola. Eu tenho o pronome esteis. A gente não pode colocar crase diante de pronomes demonstrativos? É lógico que a gente pode, mas em pronomes demonstrativos específicos. Quais são esses pronomes? Aquele, aqueles, pode ser o, aquela, aquelas e também o pronome aquilo. Por quê? Tem o A inicial. Lembra que eu preciso unir a preposição a um outro A. Só que o pronome estes não está nessa listinha que eu coloquei aqui para você. Por isso eu consigo eliminar a letra B de bola. Veja a letra C. Aqueles jovens. Não consigo eliminar, porque eu tenho a preposição exigida pelo verbo dar, mais o A inicial do pronome aqueles. Então, essa crase aqui, esse acento indicativo de crase, está perfeito. Não posso eliminar a letra C. Veja a letra D. A juventude. Ora, eu tenho aqui a preposição, que é uma exigência do verbo dar, mais o A artigo antes do nome juventude. O que acontece aqui? Um caso clássico do emprego do acento grave. Preposição mais artigo definido feminino singular, eu preciso colocar o acento indicativo de crase. Então, não consigo eliminar a letra D de dado. Veja a letra E. Há uma porção. Tenho aqui o artigo indefinido. Ora, diante de artigo indefinido, não há acento indicativo de crase. Elimino a letra E. Somente com essa informação eu consegui eliminar 3 alternativas e eu estou diante das letras C e D. O que vai definir nessa questão é a colocação pronominal. Veja a letra C de casa. Aqueles jovens que o escutavam. Este que é um pronome relativo. Pronome relativo é fator atrativo. Isso significa que o pronome deve ficar antes do verbo, formando, portanto, a próclise. Achei a nossa resposta, letra C de casa, não há qualquer tipo de dúvida. Por que não pode ser a letra D? Justamente porque em relação à colocação pronominal há uma incorreção. Este que, como eu falei anteriormente, é um pronome relativo. Esse pronome relativo é fator atrativo. O pronome oblíquo átono deve aparecer antes do verbo, formando, portanto, a próclise. Por isso a gente consegue eliminar a letra D de dado e não há qualquer tipo de dúvida. Questão número 4 tem como resposta a letra C de casa. Então, o que a gente fez aqui? Qual foi a estratégia que a gente utilizou para resolver essa questão da Fundação Carlos Chagas? A primeira delas foi analisar o emprego do acento grave e eliminar aquelas alternativas que apresentavam elementos proibitivos em relação ao acento grave. Segunda parte, a gente analisou a colocação pronominal e eliminamos, é lógico, a letra D de dado, que fere a norma culta em relação à colocação pronominal. Frequentemente, a Fundação Carlos Chagas cobra 2, às vezes até 3 assuntos na mesma questão. E você precisa ter uma estratégia para resolver de forma bem simples, bem prática e bem objetiva qualquer questão de português da FCC. Se você quiser fazer um curso completo comigo de resolução das questões da Fundação Carlos Chagas, e nesse curso eu vou te mostrar a melhor forma, as melhores estratégias para você resolver qualquer questão de português da FCC de maneira bem simples
simples, bem prática e bem objetiva, sem você ficar perdendo tempo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, basta você clicar para ver as informações. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas com muito mais dicas de língua portuguesa para você acertar mais questões em qualquer prova de concurso público. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!